O Fluminense acerta com o jogador, e o salário vai te deixar de queixo caído. Mas tem um porém enorme nessa história, e esse porém pode custar caro para o tricolor nas próximas semanas. Porque enquanto esse reforço não pode entrar em campo, o Flu tem 8 jogos pela frente em 3 competições diferentes, e o primeiro deles é na quarta-feira, com a Libertadores e a classificação do grupo na linha. Fica até o final, porque eu vou te mostrar os dois lados dessa história. Hulk é do Fluminense. Segundo o jornalista Paulo Brito, o atacante de 39 anos já assinou com o tricolor, após acertar a rescisão amigável com o Atlético. O anúncio oficial deve acontecer após a despedida formal do jogador do Galo, marcada para o dia 10 de maio. O contrato vai até o final de 2027 e Hulk terá o maior salário do elenco tricolor, R$2 milhões por mês. A operação foi rápida por pedido da própria diretoria do Fluminense, pois tudo já havia sido acertado entre as partes antes mesmo da rescisão com o Atlético ser concluída. Mas há um ponto que muda toda a narrativa da festa. Hulk só poderá entrar em campo a partir do dia 20 de julho, quando a janela de transferências for reaberta após a Copa do Mundo. Isso significa que, até lá, o Fluminense terá que disputar 4 jogos do Brasileirão, 3 da Libertadores e 1 da Copa do Brasil sem o seu novo e mais bem pago jogador. 8 jogos, 8 oportunidades de afundar ainda mais a temporada, ou de encontrar um caminho sem ele. Para entender por que essa contratação gera tanto debate, precisamos olhar dois lados, o que Hulk representa em campo e o que o Fluminense está vivendo agora. Primeiro, o jogador. Em 2025, Hulk foi simplesmente o grande destaque do Atlético. Aos 39 anos, encerrou a temporada com 21 gols e 8 assistências em mais de 60 jogos. Foi o artilheiro do time, com participação direta em gols a cada 156 minutos em média. Números impressionantes para qualquer idade, absurdos para alguém que vai completar 40 anos em julho. Em 2026, até abril, já havia somado 5 gols e 3 assistências, liderando o Galo em participações diretas em gols, mesmo com um período de menor produtividade. Hulk ainda tem poder de finalização, é letal em bolas paradas, forte no duelo físico e, talvez mais importante, é um líder dentro de campo. Ele sabe o que é pressão, sabe o que é decidir em momentos grandes. Agora, o Fluminense. O time que vai receber esse jogador está em crise. Nos últimos 4 jogos, o tricolor vem em sequência negativa. Empate em 0-0 com o Operário pela Copa do Brasil, um time da Série B, vitória sofrida de 2-1 contra o Chapecoense no finalzinho, com John Kennedy salvando nos acréscimos, derrota por 2-0 para o Bolívar na Libertadores em altitude e mais 2-0 para o Internacional no Beira-Rio. 4 jogos, 2 gols marcados no total. E um detalhe que resume tudo. Na derrota para o Inter, o melhor jogador do Fluminense foi o Fábio, o goleiro de 43 anos. O time só melhorou quando o Savarino entrou em campo no segundo tempo. Isso não é uma má fase passageira, isso é um padrão. Na minha visão, a contratação do Hulk é um band-aid numa ferida que precisa de cirurgia. E eu preciso ser honesto sobre isso, porque não adianta comemorar anúncio de reforço enquanto o time está afundando semana a semana. Não estou dizendo que é uma contratação ruim. Hulk tem experiência, personalidade, presença diária e sabe exatamente o que é jogar sob pressão em jogos decisivos. O perfil de liderança que ele traz é real e pode fazer diferença dentro do vestiário a partir de julho, mas isso prova que o planejamento de elenco do Fluminense foi mal executado desde o início da temporada. Você não pode chegar em maio, com crise instalada, precisando contratar um atacante de 39 anos às pressas para resolver um problema ofensivo que deveria ter sido antecipado meses antes. O Zubeldia está tentando trabalhar com um elenco sem profundidade ofensiva, e isso não é culpa exclusiva dele. Mas a pergunta que precisa ser feita é: enquanto o Hulk não chega, quem resolve? Kennedy parou de marcar. O ataque não funciona como coletivo. O time vive de lampejos individuais para arrancar algum resultado. R$2 milhões de salário por mês para um jogador que só entra em campo em julho é uma aposta alta num cenário de incerteza. E se o Fluminense for eliminado da Libertadores na fase de grupos antes de Hulk disputar um único jogo pelo clube, como esse investimento vai ser justificado? Isso não é um projeto de campeão. Isso é gestão de crise com nome de reforço bombástico. E enquanto o tricolor aguarda Hulk, a Libertadores não espera. Na quarta-feira, o Fluminense vai a Mendoza, na Argentina, enfrentar o Independiente Rivadavia, pela 4ª rodada da fase de grupos. Antes de qualquer análise tática, o número que resume a situação. 1 ponto em 3 jogos. O Fluminense está em último no grupo. O Rivadavia, adversário de quarta, é o líder com 9 pontos. 3 vitórias em 3 jogos, 100% de aproveitamento. Isso significa que o Flu entra em campo precisando vencer um time invicto, fora de casa, numa partida que literalmente não pode perder. Uma nova derrota praticamente encerra qualquer esperança de classificação ainda na fase de grupos da Libertadores, a mesma competição que o clube venceu em 2023. O time chega nesse jogo sem Hulk, sem ritmo, sem eficiência ofensiva e com uma sequência negativa de 4 jogos. A pressão é total.
O calendário não dá folga, e os jogadores que estão disponíveis agora, Kennedy, Savarino, Canóbio, Soteldo, precisam encontrar uma resposta que ainda não deram em campo. Essa não é apenas uma partida de futebol, é um teste para saber se esse elenco tem caráter para reagir quando tudo está contra. É o jogo que vai definir se a temporada ainda tem salvação ou se o Fluminense vai colecionar mais uma eliminação precoce antes mesmo de Hulk aparecer para tentar consertar o que outros quebraram. Agora eu quero saber o que você acha. Tem quem acredite que a chegada do Hulk vai transformar o Fluminense, que a liderança e a experiência dele vão mudar o vestiário, motivar o elenco e que a partir de julho o time vai engatar uma sequência de resultados que salva a temporada. Mas tem quem ache que o problema é estrutural, que contratar Hulk aos 39 anos para chegar em julho é uma aposta irresponsável e que essa temporada já está comprometida independente de qualquer reforço. Qual é o seu lado? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito ler a sua opinião. Se você curtiu essa análise e acha que mais tricolores precisam ver isso, deixa o like. Parece simples, mas faz uma diferença enorme para o canal crescer e continuar trazendo conteúdo assim para você. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nada sobre o Fluminense nessa semana. A gente se vê antes da quarta, com tudo sobre o jogo decisivo contra o Independiente Rivadavia na Libertadores. Pode ser o jogo mais importante do Fluminense em 2026. Não perde!